como outdoor. Os coletores também, eles vêm com entrada para chip de celular e eu posso usar para fazer entrega e ter uma comunicação online com o meu sistema da minha empresa. Por exemplo, que acabei de fazer entrega no local tal, assim, inclusive rastrear a rota por onde essa pessoa passou. Sim, através do celular. Plenamente possível. Hoje a gente tem realmente esses dois modelos. Essa é a nomenclatura utilizada, indoor, né, de in, dentro, outdoor, fora. Então você precisa, quando você for fazer o levantamento do equipamento, você precisa informar a empresa que você vai de fato trabalhar de forma externa, porque muda, tem um chip, alguns têm uma vedação apropriada, tá? Vou até estender um pouquinho, fugir um pouco do assunto para dar a ideia e o contexto da importância de você contratar o equipamento correto. Por exemplo, um porto. O porto, ele tem a necessidade de fazer o BIP, a entrada, a saída, expedição, inventário. Muitas vezes ele está trabalhando na área externa. Então, chuva, poeira, vento. Então, assim, não dá para a gente pegar um equipamento qualquer, por mais que as atribuições de leitura do código sejam pertinentes, o teclado funciona, o sistema também. Não dá para considerar só isso, a gente tem que considerar o contexto como um todo. Assim como existem outras empresas também, por exemplo, como o frigorífico, que tem que trabalhar numa temperatura muitas vezes abaixo de zero e precisa ter uma vedação diferente, ele precisa ser resistente à condensação, porque senão ele escurece tudo ali, tipo... Ele vai escurecer a tela. Não escurece, ele fica igual o vidro do carro quando a gente está dirigindo com o vidro fechado e com o ar-condicionado desligado. Exatamente. A formar gotículas de água, você não consegue enxergar direito. Essa é a famosa condensação. O equipamento que não é preparado, ele condensa. Muitas vezes ele não danifica. Só que o que acontece? Você tem que pegar o equipamento, colocar ele de lado, esperar ele descondensar para você continuar trabalhando. Exatamente. O resistente à condensação, ele também condensa de certa forma. O que existe é um mecanismo interno que não possibilita essa condensação atrapalhar a visualização e o uso do equipamento. Então, ele tem um mecanismo interno que absorve essa umidade, né? E aí você continua trabalhando normalmente. E meio que aquece a tela, né? Exatamente. Alguns aquecem, alguns têm uma sílica, né? Que eles chamam, os mais antigos, mas assim, ambos têm mecanismo resistente a esse tipo de cenário, né? De condensação. O mesmo para a questão de quem trabalha fora, né? Do ambiente, que fica na chuva, onde cai água. Tem alguns equipamentos que você pode até colocar embaixo da água. Então, assim, tudo isso é o quê? É a resistência, a vedação, a gente chama de IP, né? IP. Então, tem alguns mais comuns, não tem tanta demanda, necessidade. Você trabalha ali com IP comum, resistente à poeira, até às vezes a gotículas de água. Então, aí você vai subindo esse estágio conforme a necessidade for demandando, né? O mesmo também acontece, por exemplo, com empresas que trabalham em área explosiva. Acontece muito de ter ali produtos corrosivos que, se você tiver contato inadequado com o equipamento que foi colocado de forma inadequada, você pode gerar uma explosão no lugar. Você imagina as consequências de você fazer a compra, uma aquisição de um produto sem saber e causar uma explosão que pode matar né, milhares de várias pessoas ali, né? Então, assim, é um erro que não traz só prejuízo financeiro, né? Então, assim, tem coisas que vão além de tudo isso. Então, é muito, muito importante a escolha correta do equipamento. Voltando no cenário indoor e outdoor, o cenário é basicamente esse mesmo. Você tem que colocar ali na balança quais são as necessidades do usuário, as necessidades da sua operação e buscar o equipamento correto. Coloquei o equipamento correto, vamos dizer que seja um outdoor. Então tem que ter chip, dependendo da situação da operação ele tem que ser resistente à água. De repente o cara que coleta a luz da sua casa ali, do pessoal da Eletropaulo, né? Da AES, Enel hoje, né?
Então tem que ser resistente, por quê? Porque o cara está trabalhando, se começar a chover ele vai ter que parar, então assim, muitas vezes tem que ter um equipamento correto para esse cenário. E mesmo sendo 4G, mesmo trabalhando no outdoor, é possível fazer o gerenciamento do equipamento. Você consegue rastrear, você consegue saber o quanto o cara andou. Por exemplo, o cara da Enel, eu quero saber quantos quilômetros esse cara andou, em que raio ele fez, se ele se desviou. Então é possível, dá para fazer através do gerenciamento desse sistema. Todo o cenário, todo o processo, a gente deve levar em consideração a tecnologia, mas também muito importante o processo e, além de tudo isso, o conhecimento para fazer tudo isso funcionar. Né? Sim. Então, é possível fazer sim, e a Outcomp ela hoje faz esse tipo de configuração de instalação. A gente consegue, como eu falei, gerar esses relatórios, mandar para o cliente, tudo personalizado, dar o suporte, acompanhar, faz manutenção também, eventualmente. Então, nesse ponto a gente está preparado.